Pode ir lá? Boa noite, não é mais segunda-feira, agora o nosso Pode Escutar, Pode Falar está nas suas quartas-feiras à noite, às 19h30. E que bom ter você aqui com a gente. E eu gostaria de falar que a gente já está no novo formato, abrimos a live, vamos abrir a live aqui na nossa gravação. Cauê já está ali preparadíssimo. Um ring light aqui, é muita câmera, gente, tá? O negócio tá bonito aqui. Mas, ó, muito bacana, porque cada vez mais o que a gente quer? A interação de vocês. Quero agradecer, então, a tua audiência, o teu compartilhamento, que você já se inscreveu no nosso canal, já deu seu like, você sabe que é disso que a gente precisa para continuar aqui crescendo, porque a gente faz com todo amor e carinho e muita dedicação para trazer para você, mamãe, papai, titio, titias, quem convive com crianças, quem é mamãe, sabe que a gente está sempre trazendo aqui assuntos muito relevantes do desenvolvimento infantil e da reabilitação auditiva também, que foi sempre o nosso foco inicial, né? Mas que a mamãe aqui sempre dá uma desviada para a área da pediatria também. Hoje não vai ser diferente, um assunto mega relevante e importantíssimo de se falar, não só para as crianças, mas para a família toda, que é sobre a reabilitação auditiva. Você tem em casa ou conhece alguém que precisa de aparelho auditivo? Ou que já apresenta sinais e sintomas de que precisa ser avaliado, porque talvez tenha a indicação de um? Pois é, esse é o assunto da nossa noite, da nossa gravação de hoje, e para falar sobre esse assunto, expertise, eu trouxe um médico otorrinolaringologista, o Dr. Thales Xavi. Muito obrigada, doutor, pelo aceite do nosso convite, por estar dividindo essa mesa aqui comigo nesse assunto tão importante que eu tenho certeza que é do teu dia a dia também. Sim, boa noite, Izzy. Agradeço pelo convite. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de poder divulgar um pouquinho essas informações que às vezes, apesar de pra gente que trabalha com isso ser do nosso dia a dia, a gente achar que é muito corriqueiro, grande parte das pessoas não sabem, não tem muita informação, até informações erradas, então acho que é uma coisa muito importante a gente conseguir divulgar um pouquinho mais, então por isso estou bastante feliz, te agradeço bastante. É verdade, doutor, importantíssimo a gente falar sobre isso, sobre as indicações, fazer um fluxograma desse atendimento do paciente, porque hoje em dia, eu falo que as lojas de aparelho auditivo, elas estão que nem óticas, né? Em cada esquina, às vezes você acha uma, mas e aí? Será que é só o paciente entrar lá e procurar esse atendimento? Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que se não tiver criança que muitas vezes precisa do atendimento e da reabilitação auditiva, algum idoso o nosso público com certeza conhece e que muitas vezes a gente sabe é associado a essa fase, né, da vida. Então vamos entender um pouquinho mais para a gente ficar atento, porque informação, como a gente sempre fala aqui no Pode Escutar, Pode Falar, é tudo. Certo? Então vamos lá, vou começar, claro, apresentando o meu convidado desta noite, que é o Dr. Thales Xavi. Ele é médico formado pela UFPA, com especialização em otorrino, pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, que é o IANSP, possuindo fellowship em otologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e além de possuir o título de especialista pela Associação Médica Brasileira, AMB, e também membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, né, aqui do Brasil, né, isso. Brasileira de Otorrino, maravilha. E o Dr. Thales é papai também, ele é papai do Samuel de 3 anos e da Cecília de 1 aninho, e é marido da Débora, que é médica da dermatologia pediatra. Olha, eu já falei que eu quero o contato dela, já está feito o convite, viu? Gente, já vai mandando as perguntas aí pra gente, pra dermatologia pediátrica, porque doutora Débora vai vir aqui com a gente também. Não tem mais nem como ela fugir, tá vendo? Porque aqui é assim, né? Aqui é assim, já vai divulgando, doutora Débora já tá aqui com a gente. Maravilha. Então, doutora, me fala uma coisa. Você já pensava em ser médico e o que te fisgou ali? Quando foi que você viu que você queria seguir na otorrino? É um problema mesmo de saúde que eu tinha na infância. Foi mesmo? Por quê? Quando eu era criança, eu sofri muito com causas otorrinolaringológicas. Olha isso, gente. Já operei das amígdalas, adenoide, tubo de ventilação no ouvido 2 vezes. Então, minha vida ali era viver no otorrino. E acabei, enfim, tendo esse contato. Assim, médico eu já queria ser, amigos dos meus pais que eram médicos, já tinha aquela
aquela imagem do médico, eu gostava bastante, e essa especialidade foi por conta, principalmente da minha vida pessoal. Olha mesmo, só que acabei, ficou na minha cabeça Sim. essa vontade, e foi, segui, e deu certo, me apaixonei, me encantei pela área. Maravilha. Então, ó, crianças que vão ser atendidas pelo Dr. Tales, ele vai ter exemplo de causa, né? Ele viveu Sentiu na tudo pele isso, tudo sentiu isso. na pele tudo isso, né, doutor? E teus filhos, algum deles já teve otite, já precisou de alguma... Meu filho mais velho já, inclusive está tratando a questão da hipertrofia de adenoide. Ó lá. Vai para cirurgia, não vai? Estamos no caminho ainda do tratamento clínico para ver se ele tem uma boa resposta, né? Entendi. Inclusive, esse foi um assunto também pedido, viu? Porque realmente muito comum, é a realidade dos comum, pais, né? A criança sofrer com isso. É verdade, é verdade. Mas vamos lá. Doutor, antes da gente iniciar, eu preciso agradecer quem nos impulsiona, quem nos ajuda aqui no Pode Escutar, né? Quem faz realmente as coisas darem certo, né? Nessa ajuda de realmente acreditar nesse projeto desde o início, né? Então eu queria agradecer, olá, Clínica Poligastro Endoscopia Avançada, lá o carro-chefe, endoscopia e colonoscopia, mas hoje, ó, vocês vão ver aqui na próxima, olha o tanto de especialidade que a gente tem hoje na Poligastro, anestesia, cardio, cirurgia geral, plástica, clínica médica, dermatologia, gastropediatra, geriatria, ginecologia, hepato, nutrição, oncologia, oftalmo, tem otorrino também, ortopedia, procto, psicologia. Então, olha só, né, o que a gente tem hoje na Clínica Poligastro para oferecer, além de uma clínica estruturadíssima, né, a estrutura física e a estrutura da recepção dos médicos, dos especialistas que tem lá, realmente é diferenciada. Obrigada, Clínica Poligastro, por estar com a gente. Clínica Audionorte Saúde. A Audionorte, a gente já sabe, também tem otorrino, diagnóstico audiológico, eu amo fazer, doutor Tales, a gente vai falar um pouquinho aqui essa noite também, diagnóstico audiológico infantil e adulto, o infantil vem com a titia Izzy, né, tem duas, a gente fala que é uma dupla lá, é a Xuxa e a Paquita, porque para avaliar a criança, a maioria das vezes a gente precisa de dois examinadores, duas avaliadores, uma fica lá dentro tentando condicionar a criança, principalmente as menores, a outra lá fora. Então, assim, é o nosso carro-chefe também, é o diagnóstico e também temos a reabilitação auditiva. Aparelhos auditivos, implantes auditivos também. Então, a gente também tem a parte da reabilitação, do diagnóstico à reabilitação lá na Clínica Audionorte Saúde. Lenoca Confeitaria. Lenoca já está apresentando até a arte do Sírio. E olha, ela tem um cardápio especial para o Sírio, viu? Então, você que gosta de presentear, que quer um bolo para sua recepção do Sírio em casa, né, que quer presentear alguém no Sírio, a gente tem um cardápio de Lenoca sem botar. E olha só que arte que ela coloca aqui. Inclusive, ela coloca também a logo da sua empresa, se precisar. Viu? Então já tá aqui, olha, Sírio 2024, biscoitos amanteigados. Você vai ver, isso derrete na boca do Totalho. É comigo mesmo. Maravilhoso. Olha lá, Lenoca, ó. É bolo, docinhos. Inclusive, eu falo que ela tá agora completa, doutor Tales, porque até decoração Lenoca tá fazendo. Maravilhoso. E Fast Escova, muito obrigada pela rapidez no teu atendimento, pela segurança, né? Eu amo a maquiagem, eu amo a escova de vocês, eu amo o atendimento rápido também. Fast, muitíssimo obrigada. Beijo pra vocês. Vamos lá, doutor Tales. Vamos lá. Então, eu acho o seguinte, todo mundo fala assim, nossa, mas o que é uma perda de audição, né? Quando eu sei que é uma perda de audição, ou vai fazer o diagnóstico e aí às vezes a audiologista que fez o diagnóstico deixa para o médico fazer a leitura e o paciente fica até a tua consulta ali tentando entender o que é aquilo. Então eu acho importante, doutor, a gente explicar como que funciona a nossa audição e o que seria uma perda de audição. Certo. Bom, assim, um conceito básico da audição é escutar e ouvir, assim, são coisas diferentes, mas basicamente é como que a gente escuta, né? Sim. A gente tem uma fonte sonora, qualquer barulho do meio ambiente, chega com uma onda mecânica, né? Chega ali no nosso ouvido, na membrana, passa pelo conduto auditivo, na membrana timpânica, e essa onda mecânica ela é transmitida pelos ossículos da audição, que a gente tem na orelha média, e são transmitidos para a cóclea, que é o órgão da audição, que é lá onde tem as nossas células ciliadas, que são as células responsáveis por transformar ali, né, nessa estrutura que vai ocorrer a transformação dessa onda mecânica em onda elétrica, que vai passar pelo nervo da audição até chegar lá no cérebro, onde a gente vai processar aquela informação e responder aquele determinado estímulo.
Perfeito. Então, essa via que é como um conceito básico da audição, né? De como a gente consegue ouvir. Perfeito. E aí é tão legal a gente falar que o escutar e o ouvir são coisas diferentes, né? Porque, na verdade, a gente não escuta com os nossos ouvidos. É todo esse trajeto que foi explicado por você e a gente, na verdade, processa o que ouviu aqui, né? No nosso córtex. Isso. É por isso que é importante essa via estar sã, estar bem, né, sem perdas, para que ele processe e seja estimulado da melhor forma possível, Exatamente, né, doutor? para a gente conseguir ter essa interação bidirecional, né? A gente tem um estímulo e quer responder aquele determinado estímulo. Então, isso é o escutar, quando a gente tem atenção e intenção num determinado estímulo. Já o ouvir, né, é aquela coisa mais passiva. A gente ouviu ali um ruído, um estímulo sonoro, basicamente, né? Perfeito. É por isso que uma das principais queixas iniciais é aquela, eu escuto, mas não entendo. Exato, que é um dos mais comuns. Né? Exatamente. Então, assim, começou a escutar, mas precisa de repetição. Eu não entendi o que você falou, já, né? É algum... Tem que ligar o alerta. Exatamente. Ali começar a investigar. E, doutor, e o que é uma perda de audição? A perda de audição, ela é grosso modo, assim, qualquer dificuldade que a gente pode ter nesse processo auditivo. Né? E a gente tem basicamente 3 tipos de perda de audição, né? Que é aquela perda auditiva sensório-neural, que é aquela em que tem uma lesão das células, que transforma aquela energia mecânica em elétrica, né? Para ter o estímulo auditivo. Tem as condutivas, que é quando a gente tem alguma doença antes da orelha interna, ou seja, no conduto auditivo, na orelha média, onde ficam os ossos da audição, otites, acúmulo de líquido naquela região do ouvido, e as mistas, em que o paciente tem tanto perda condutiva como a sensório-neural. Né? E aí, dependendo de cada tipo de perda, a gente tem um tratamento específico, tratamento clínico, tratamento cirúrgico, a protetização. Então, a gente tem que avaliar cada caso para definir o melhor tratamento. Então, no geral, perda de audição, a perda auditiva é qualquer alteração num desses mecanismos que gere ali uma dificuldade para entender, compreender e responder a um estímulo sonoro. Perfeito. Quando alguém nota que está com alguma dificuldade auditiva, muitas vezes esse paciente fala assim, não, eu preciso lavar só o ouvido. Mito ou verdade que a rolha de cera ela pode causar perda de audição? Isso é verdade. E eu fico feliz quando é só essa causa, né? O paciente chega, não tô ouvindo nada, tô, sei lá, um mês, semanas assim. A minha maior felicidade é quando eu vejo que tem uma rolha de cerume ali, porque é o mais fácil da gente resolver. A gente pinga um remedinho se precisar e lava depois, ou já tira na hora e resolve, né? E tem um paciente assim que fala, mas eu só tenho certeza que não tem cera, quando realmente não tem. Se frustra um pouco, né? Mas é uma verdade, assim, a rolha de cera, ela tampa ali, né, dá aquele abafamento da audição e realmente gera uma perda de audição. Né? Perfeito. Que é uma perda condutiva. Exatamente, né? Que é uma das perdas que você acabou de explicar. Porque existe, então, para essa onda sonora fazer o trajeto, né, até o nosso córtex cerebral, ela precisa de toda essa via íntegra, né, de toda essa via funcionando muito bem e livre, né, essa passagem. Então, quando tem essa rolha de cera, ou quando tem esse líquido que você falou na orelha média, que são as famosas otites, já tivemos episódios falando de otites aqui também. Né? Então, quando tem algo impeditivo na passagem desse som, gera realmente essa perda de condução, que é a perda condutiva. Agora, existe perda de audição que é irreversível, né, doutor? Que é justamente quando lesa essas células auditivas lá dentro da cóclea, que é o caracolzinho, o órgão principal da audição que nós temos lá na orelha interna, não é verdade? Isso, é esses que a gente tem um pouquinho mais de desafio na protetização e no tratamento no geral. Geralmente são as perdas que a gente geralmente não tem ali uma cirurgia resolutiva, não tem um tratamento medicamentoso. Então, para um paciente que costuma precisar de um acompanhamento um pouquinho mais próximo, pesquisa mais detalhada para definir o melhor tratamento. As perdas de condução, que é essa quando tem, sei lá, um líquido no ouvido, tem a cera, geralmente o tratamento, a gente pode ter tratamento cirúrgico com drenagem do líquido, se for o caso. No caso de autoesclerose, que são os ossículos da audição que ficam ali mais rígidos, a gente consegue colocar uma prótesezinha no lugar e isso pode melhorar a audição do paciente. Então, a gente consegue ter outros tipos de tratamento também. E também nesses pacientes em que a perda é condutiva, a gente consegue ter um pouquinho melhor ali na adaptação do aparelho auditivo. Eles costumam ter ali um resultado um pouquinho mais, entre aspas, assim, digamos, mais fácil de adaptar, né? Já essas com as lesões celulares são irreversíveis, a gente tem que ter, assim, uma persistência e um tratamento um pouquinho mais detalhado. Perfeito. Quais são as principais causas, doutor, dessas perdas de audição? Assim, no geral, a gente tem as perdas, que eu expliquei, né? As 3, as mais comuns são
o próprio envelhecimento, né, do Sim. nosso organismo, as células vão ficando mais velhas, vão diminuindo a função delas. Então, os pacientes lá, idosinhos, acima de 65 anos, geralmente, costumam perceber mais essa perda. A proporção da população idosa em relação aos jovens tem uma perda muito maior de audição. Então, esse envelhecimento é um dos principais. Outras doenças associadas, doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, enfim, uso de medicamentos ototóxicos, infecções, sarampo, rubéola, que a pessoa pode ter adquirido, meningite, exposição a ruído intenso, quem não usa protetor auricular ali trabalha com máquinas, músicos, então essas exposições a ruído são muito agressivas. Hoje em dia, essa população jovem aí, usando fones de ouvido, que a gente consegue ouvir, nem a gente está usando fone, a gente consegue ouvir de longe. Exatamente. Então isso é um grande problema que deve ser aconselhado para os jovens, os pais têm, se possível, se informar e repassar essa informação, porque isso está sendo um grande problema. Eu trabalhei em São Paulo um tempo, atendia lá, me assustava até com o índice de paciente com 13, 14 anos que já tinha ali perda leve, perda moderada e que não deveria. E essas são as irreversíveis que a gente está falando, hein, pessoal? Também as infecções, né, as condutivas ali, a pessoa está com uma otite, que é temporário, passageiro, trata e resolve. Então, basicamente é essa, as infecciosas, o envelhecimento, doenças associadas que o paciente possa ter, exposição ao ruído. Então, esses são os principais. Né? Perfeito. E, doutora, a gente sabe que o índice, eu acho que até por um bom diagnóstico atualmente, o índice hoje de crianças que nascem com um problema de audição, ela está em torno de 5 a cada 1000 bebês nascidos. Né? Entre 3 e 5 vai ter alguma alteração auditiva. E esses bebês que nascem, quais são as principais causas, doutor? As principais que nascem são principalmente as congênitas infecciosas, né? Como eu falei, toxoplasmose, sífilis, enfim, rubéola, sabe? Que a mãe pode adquirir durante a gestação e pode transmitir para o bebê. Então, esses são os principais. Também as malformações, as genéticas, que pode ser adquirido de família, ou até aquela de novo, que a gente chama, que é quando o paciente já tem essas alterações genéticas, são as principais alterações. Durante o processo também do parto, algumas complicações do parto, como hipóxia cerebral, a prematuridade, exatamente. Uso, até quando a criança tem alguma complicação, fica internada em UTI, intubações prolongadas, uso de antibióticos ali logo no nascimento, são fatores também que aumentam o risco de perda auditiva logo quando nasce. Né? Perfeito. E doutor, e como é que é feito o diagnóstico da perda de audição? O diagnóstico, primeiramente, o paciente nos busca, né? No geral, adulto ou crianças, os pais que relatam que a criança tem uma perda de audição, eu acho que ele vê TV muito alta, ou um adulto, eu acho que eu tô tendo dificuldade, o companheiro do paciente falando que acha que ele tá surdo, então o paciente chega com a gente com a queixa, e geralmente a gente tem que fazer, lógico, um exame físico, para ver se não tem alguma coisa ali, por exemplo, a rolha de cera, uma otite, uma inflamação, que a gente consegue resolver já, ou se ele já pode ter uma alteração que a gente não consegue ver no exame físico, então tem que fazer exames auditivos, audiometrias, ou exames mais específicos, umas autoemissões acústicas, um BERA, que são exames mais complexos, mas geralmente é esse, fazer exames para avaliar a integridade daquela via toda da audição e o nível de perda de audição. Então, exame físico e esses exames acústicos, audiométricos, né? Maravilha. E assim, realmente, o índice, como está grande, né, como eu falei, sobre esse índice de bebês que nascem com a perda de audição, é importantíssimo o teste da orelhinha, né? Então, assim, apesar de ser lei e obrigatório, alguns hospitais, maternidades ainda não oferecem. Então, mães, fiquem atentas, o bebê vai nascer, já nasceu, não fez o teste da orelhinha, procure imediatamente um médico otorrinolaringologista, uma clínica que faça o teste da orelhinha, porque o teste da orelhinha é o primeiro que acende uma luzinha ali para nos dizer se é algo que a gente precisa ir mais a fundo e pesquisar um pouquinho mais, até porque é uma triagem apenas, né? É importante também a gente explicar que não é um exame que dá de forma fidedigna se o seu filho ouve bem ou não, mas é o primeiro exame de fácil acesso e de fácil, é muito fácil fazer no bebê, não é indolor,
né? Então, é muito tranquilo, o bebê tá dormindo e você faz o teste da orelhinha. Não é que nem o teste do pezinho, hein, gente? Que tem que furar o pezinho e uma tortura, não é? É bem rapidinho, fácil. O bebê tá dormindo, às vezes até mamando, né? Dependendo da mamada, a gente consegue fazer o teste da orelhinha. E é o primeiro sinal de alerta de que pode ou não ter alguma alteração auditiva ali. Então, é importante a gente ficar realmente atenta desde o início. E se caso, né, algo chame a atenção dessa mãe, como bem você explicou, Sim. ele fala alto, ele assiste alto, eu tenho que chamar ele várias vezes para que ele me dê atenção. O bebê não se assusta, né, com alguns barulhos, não acorda com alguns barulhos. Então, assim, coração de mãe sabe. Se você tiver alguma dúvida, procure um médico otorrino e uma fono para fazer os exames audiológicos. Sim. Né? Um detalhe até em crianças um pouco maiores, que já estão naquela fase ali da escola, que já estão tendo mais atividades, que já tem que executar mais atividades elaboradas, cálculos matemáticos, enfim. A dificuldade no aprendizado também ali na escola pode ser um sinal de perda de audição. Então nem sempre é só, ele não escuta, não. Se ele tiver, às vezes, alguma dificuldade de aprendizado, também vale a pena uma avaliação do otorrino, mas pra gente pelo menos descartar se ele tem ou não perda de audição, né? Sem dúvida nenhuma. Ou até alterações de fala. Isso. Né? Um atraso de fala, ou então ele troca muito, fonemas, né? Fonemas, ainda não adquiriu o fonema, ou é mais agitado, parece que não presta atenção, é desatento, tá com realmente um problema de aprendizado. Sensacional essa tua realmente lembrança de trazer, né, mais para cá também uma avaliação auditiva nessa criança. Vale muito, muito mesmo. Alterações de aprendizado, vale muito. E num jovem, né, a gente também precisa ficar atento pelo fone de ouvido que você falou, né? A gente já vive num ambiente tão barulhento, né? No nosso dia a dia é barulhento, né? Então a poluição sonora hoje, ela atingiu níveis assim assustadores. E a perda de audição é uma das principais causas, além de várias outras, né, doutor? Sim. O barulho realmente... Realmente é um problema que a gente tem vivido. E assim, difusão, né, que a gente vê, fones de ouvido, determinada marca, você tem que ter, fazer academia com fone, tudo hoje em dia é fone de ouvido. E como o ambiente já está muito ruidoso, as pessoas tendem a usar cada vez mais alto, né? Tem algumas tecnologias, né, cancelamento de ruído e tudo, mas ainda não é o suficiente, assim... não é tão seguro assim exagerar. É seguro em sons mais baixos, tempo moderado, descanso do ouvido, agora aquela coisa contínua, o dia inteiro, volume alto, não. O filho de uma paciente minha, ela falou ele dorme com fone de ouvido. Ele dorme ouvindo música. Alô, gente, esse é um sinal de alerta grande pro pai e a mãe irem lá, e... parar com isso, porque realmente isso pode trazer consequências devastadoras e irreversíveis para a audição. E nos idosos, como você bem falou, o envelhecimento natural é uma das principais causas, né? Sim. Perfeito. E doutor, as consequências, vamos agora falar um pouquinho sobre as consequências dessa perda de audição em cada uma dessas fases. Tá? Então, por exemplo, a gente falou dessas crianças, né, que podem nascer com a perda de audição, ou até adquirir a perda de audição, né, ao longo ali, ou pré-lingual, né, antes da aquisição da fala, ou depois da aquisição da fala, em fase escolar, por exemplo. Uma das pautas até de uma das entrevistas foi a gente falar sobre a importância de se fazer uma avaliação auditiva no volta às aulas, entrar na escola, né, a cada semestre, né, ver se está tudo bem com a audição dessas crianças. Então, qualquer perda de audição, vamos falar um pouquinho das consequências na infância dessa perda. Tá. Na infância, o principal é adquirir informação, conhecimento. A criança, o cérebro dela tá ali a mil, né? Tá aprendendo, tá adquirindo informações, tá aprendendo a viver em sociedade, tá aprendendo na escolinha. Então, ela precisa ouvir para ter uma boa vida social. Então, ela precisa ouvir para estudar, para aprender, para executar as funções. As perdas pré-linguais são aquelas que a gente tem que atuar um pouquinho, assim, ser o mais breve possível, para não ter aquela consequência neural, né, do cérebro ali de formar as estruturas, as sinapses cerebrais para a gente ter uma boa aquisição depois da linguagem. Então, o ideal é a gente ouvir o mais cedo possível para poder falar mais cedo possível também. Então, as consequências, principalmente no aprendizado da criança, né? A criança não consegue ir bem na escola, não consegue aprender, não consegue se desenvolver, não consegue brincar ali, às vezes, com as criancinhas, assim, interagir socialmente. Então, para a infância, é um período, assim, crucial para ela ter uma boa vida adulta, enfim, na velhice. Então, a principal consequência é a fala, que ela
não tem ainda, quando são os pré-linguais, que precisa adquirir, e nas crianças que já têm a fala, é o aprendizado na escola, né? São os principais. Perfeito. O desenvolvimento da linguagem, né, e da fala, eles dependem principalmente desse estímulo sensorial tão importante que é a audição. Sem esse estímulo sensorial, essa criança realmente ela vai ter um déficit nesse desenvolvimento gigantesco, né? E eu falo assim, você bem falou, o cérebro ele está trabalhando a 1000, né? Principalmente se a gente for pensar numa fase de 0 a 3 anos de idade, né? Esse cérebro ele está ávido por conhecimento, por aprendizado, por esse desenvolvimento de linguagem, de fala, esse conhecimento de mundo, a interação social que essa criança vai aprender a ter, o brincar com o outro, que é justamente nessa fase, né, que realmente tem esse boom de tanta informação e aprendizado e sinapses neuronais, como bem o Dr. Tales falou. Então, se eu privo essa criança do principal, eu falo assim, o principal estímulo sensorial que mais traz conexões e estímulos cerebrais é a audição. Sem dúvida. Né? Então, se eu privo, por menor que seja, não é, doutor Tales? Sim. É qualquer grau. Qualquer grau de perda. A gente nem falou dos graus de perda de audição. Vamos até relembrar. Em relação também das perdas, quando a gente falou os tipos de perda, também tem os graus, que é muito importante, né? O grau leve, o grau moderado, o severo e o profundo, né? Então, os graus ali determinam também o tipo de aparelho que a gente vai usar, o tipo de tratamento que a gente vai usar, e as perdas leves são as que a gente costuma ter um pouquinho mais de dificuldade ainda de adaptar o paciente, porque ele fala, mas eu escuto, não tô tendo problema. Só que uma coisa que a gente tem que ficar atento também não é só o que ele tá escutando, é o que ele tá deixando de ouvir também ali no dia a dia, que ele não percebe, que fica ali no nosso subconsciente, né? E isso pode gerar umas alteraçõezinhas aí que eu acho que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a questão de demência, enfim. Então tem os graus também. E na infância, perdas leves tem que ser trabalhadas também. Ela tem que ter o máximo da potência, da capacidade de ouvir possível para ter o melhor desenvolvimento. Perfeito. Inclusive, gente, no audiograma, no exame da audiometria, existe uma faixa de normalidade para adultos, tá? Por exemplo, é de 0 a 25. Então, nesse gráfico, de 0 a 25 decibéis, nós precisamos ouvir nessa faixa para dizer que a nossa audição está normal. Tá? Então, essa é a nossa faixa de normalidade. Da criança é considerado até 15, ou seja, a audição da criança, a faixa de normalidade dela, ela é menor ainda do que a de um adulto. Então, você vê a importância dessa criança realmente ouvir muito bem, para que esse desenvolvimento aconteça. Então, avaliar a audição dessa criança é o primeiro passo para a gente tirar realmente qualquer dúvida em relação ao desenvolvimento dela. E são diagnósticos diferenciais para o atraso de fala, para qualquer outra alteração do neurodesenvolvimento, né? O diagnóstico diferencial dessas alterações de comportamento e de desenvolvimento de fala e linguagem é a audiometria, são a avaliação auditiva também. Isso. E se a gente for pensar, por exemplo, num jovem, um adolescente com perda de audição, o que isso acarretaria, doutor? Quais as consequências? Também, assim, para todas as idades, a questão social, né? Isso é muito importante. A comunicação, a interação social, aquela resposta bidirecional. E na adolescência, aquele período que ele já tem uma vida social ali um pouquinho mais ativa, um pouquinho mais independente, já tem transformações ali sociais, profissionais também, já começa a pensar nessa parte. Então, o prejuízo já fica também importante ali. Até para pensar também na aquisição de empregos e trabalhos, e já nos trabalhos para estudar. Então, é um período que o adolescente ali já pode ter também essa dificuldade, porque a vida social dele está muito mais intensa, né? Perfeito. E aí essa dificuldade já fica maior. E aí vou pensar em fazer vestibular, uma fase que tem que dar mais atenção ainda, né? O aprendizado, ele também vai estar completamente comprometido aí, né? E é também um paciente que ele ainda também é muito jovem, então a perspectiva de vida dele é muito longa. Então ele vai ficar muito tempo, existe a chance de ficar muito tempo privado de audição. Perfeito. Então isso também tem que ser trabalhado, né? O mais breve possível também. Perfeito. Então aquele adolescente em casa, hein, gente, que tem, parece que não me ouviu, parece que tá no mundo da lua, ou fala alto, ouve tudo alto, tá com fone de ouvido o tempo inteiro, leva, né? Faz mesmo uma que tá avaliação. Tudo bem, leva lá, o exame é fácil, é tranquilo, é só um fone. Mesmo que ele te olhe e fale assim, eu tenho certeza que eu ouço bem, mas vai fazer o exame, coloca ali no check-up dele,
né, para fazer o exame com uma consulta com o médico otorrino e também os exames, a avaliação auditiva vale muito a gente fazer a avaliação auditiva. E um adulto, né, se a gente for pensar num adulto que está trabalhando, que está ativo, né, que, enfim, precisa se comunicar com outra pessoa, seja em qualquer função que ele exerça no seu dia a dia, mas até por uma questão funcional mesmo, né, uma qualidade de vida, ele precisa da sua audição 100%. O adulto é aquele economicamente ativo, né, tem família para sustentar, tem que trabalhar, então é um paciente que ele é o que de mais me queixo também eu trabalho, sei lá, trabalho com pessoas, fico até com vergonha, tem muito essa sensação de vergonha de falar com um cliente, uma outra pessoa, enfim, e não consegue se comunicar tão bem, isso pode acontecer. Então, o principal é esse, né? É a população que a gente tem que é economicamente ativa e que precisa da audição para trabalhar. Então, tá muito associado com o trabalho, pelas queixas que eu recebo também com história, a maioria é no trabalho, né? No trabalho. Também. E geralmente, assim, eu sei que é muito mais no idoso, que a gente vai falar agora as principais consequências da perda de audição, mas é incrível como parece que o paciente, dependendo do grau dessa perda, ele é o último a bater o martelo e falar, realmente estou com uma dificuldade auditiva. A família, né, e os amigos em volta é que vão logo... Exatamente. Me ouvindo. Não é isso? O idoso já porque assim, geralmente, como é pela idade, as células vão envelhecendo gradualmente, então ele vai se adaptando com o passar dos anos e ele acha que aquele é o normal. E aí a família já consegue perceber uma dificuldade maior, já tem que chamar mais, percebe ali o idoso que já com uma dificuldade de prestar atenção numa conversa, tem que ficar o quê? Pedindo para repetir, né? É aquela queixa famosa ali do idoso. Eu ouço, mas não entendo, por conta do envelhecimento das células. Então, para o idoso já é um pouquinho também trabalhoso no sentido de costumam ser mais ali resistentes com problemas, são mais teimosos, difíceis de trabalhar, acham que já sabem de tudo, que não tem nada para cuidar, mas são os pacientes também que a gente observa que do perfil das idades, são os que mais tendem ao isolamento social, são os que mais saem de perto da roda ali da família, já tá tendo dificuldade de pretender falar, não quer se expor tanto ali a pedir para a família se repetir, acha que tá incomodando. Algumas pessoas, amigos, famílias ridicularizam, acham que é engraçado, falam, aquele velho é surdo, fica fazendo brincadeirinhas que não deveriam, enfim. Então são pacientes que a gente também precisa ter essa atenção, esse carinho, essa empatia, porque são pessoas que sofrem, mesmo que não percebam, mas a gente vê que eles vão se isolando gradualmente ali, do convívio social com família, amigos, enfim. E aí lá vem uma depressão. Exatamente. Né, por esse isolamento, essa tristeza aumenta, né, fica realmente mais patológica. E fora que a gente vê tantas pesquisas hoje, e eu queria até ouvir de ti também, uma correlação entre a perda de audição e a demência, a perda de audição e o Alzheimer. Fala um pouquinho pra gente, doutor. A gente tem visto, assim, relativamente recente, né, esses estudos fazendo essa associação, esse link entre a privação auditiva e essas alterações, como demência, o Alzheimer, né, alterações cognitivas, justamente pela privação da audição. Como o estímulo vai lá para o córtex cerebral, aquela área cerebral está em constante, está sempre atuando, trabalhando, enfim. Quando a gente deixa de receber esse estímulo nessa região, o cérebro vai ficando ali obsoleto, preguiçoso, já tem aquelas sinapses. Então vai sendo um cérebro que já vai perdendo um pouquinho a sensibilidade, as funções, e é isso que caracteriza ali a demência, né? O Alzheimer. Não quer dizer que vai acontecer, não, mas a chance aumenta bastante, significativamente. Tem trabalho que fala até ali 40% de chance de aumento desses riscos, né? Então, associado ali à depressão, isolamento, também essas complicações, esses riscos para a saúde mental também da pessoa, né, na vida mais idosa, ali adulta, né, idosa a longo prazo, né. Perfeito. E o que muita gente não sabe é que a memória é uma das principais habilidades auditivas. Sim. Né? Então a falta de audição, ela vai influenciar negativamente na falta de memória também, né? Então, tá mais esquecido, não necessariamente um Alzheimer, mas tá mais esquecido, né? Não lembrou de tal coisa que você havia acabado de pedir, ou então é aquele que fala assim, meu Deus, o que eu vim fazer mesmo aqui, né? Então a memória, ela é uma habilidade auditiva. Então, se esse idoso tem uma perda de audição,
ela vai influenciar negativamente também na falta de memória. Então, é uma das habilidades que muitas pessoas não ligam à audição, Sim. né? Tipo, acham que memória é uma coisa e a audição é outra, e na verdade são habilidades auditivas. A memória é uma delas. Então, por isso, mais ainda a importância de, mesmo que o idoso te responda bem, né? Existem frequências diferentes que a gente testa numa audiometria, Isso. né, doutora? Todo mundo fala assim, nossa, mas ele ouve uma chave caindo no chão, um alfinete caindo no chão. Mas em que frequência está esse alfinete? Aí ele ouve bater na porta, mas ele não ouve a campainha. Se alguém fizer na porta, ele vai ouvir, mas na campainha, toca, 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 ele não ouve. São frequências diferentes. Isso. E é o que eu tinha falado ainda há pouco. É justamente ele achar que, eu converso bem com uma pessoa, eu escuto bem o que ela tá falando. Mas e os outros sons? E as outras frequências? A moto que tá lá na frente, a campainha. Enfim, não é só o que ele está ouvindo, repetindo, é o que ele deixa de ouvir, que a gente que tem uma audição, quem tem audição normal, vai ouvir ao longo do dia, né, na nossa vida. Então é questão até de segurança, né, pra pessoa. Né, um alerta, tá vindo um carro ali, vindo um vindo carro, barulho, alguma coisa assim. Né, a bicicleta hoje, exatamente. que muitas vezes eles têm o pi da bicicleta ali, né? E aqui em Belém, meu amigo, não tem mão e contramão, não, tá? Né? Aqui é uma loucura. Aqui é só teórico mesmo. Então você tem que, por mais que seja via de mão única, você tem que dar uma olhadinha pro outro lado também, porque sempre vem uma moto, viu, gente? É uma loucura. Então, realmente, por uma questão de segurança, vale muito o aviso. Agora, doutor, vamos pensar agora na reabilitação auditiva. A gente falou, né, bastante, eu acredito, ali, sobre o diagnóstico, como é feito, as principais causas, as principais consequências, né, dessa perda de audição, os tipos de perda. Então, muito legal, acho que a gente já deu um apanhado muito bom para a gente entender até aqui a importância da audição, as consequências dela, né, da perda de audição. Então, vamos falar da importância da reabilitação também. O otorrinolaringologista, nesse processo de reabilitação, vamos pensar, você tem que ser o primeiro a ser procurado. Por quê, doutor? A gente costuma falar, a gente é a porta de entrada. Por quê? É a gente que inicialmente vai tentar determinar um diagnóstico da perda de audição, o paciente tem a perda de audição, e etiológico também, a possível causa daquela perda de audição. Então, vamos acolher o paciente, receber, escutar as queixas, fazer o exame físico, ver se tem algo que pode ser resolvido já com tratamento clínico, ou se tem que investigar, fazer os exames auditivos para determinar um possível diagnóstico e se for determinada a necessidade ali de uma adaptação auditiva, né, um aparelho auditivo, encaminhar para os profissionais competentes, que são os fonoaudiólogos, né? Então, a gente é a porta de entrada porque é a gente que vai dar o primeiro atendimento, fazer a avaliação, determinar o diagnóstico para, assim, indicar que tipo de tratamento vai ser feito, que tipo de aparelho vai ser feito para o fono dar o segmento e a gente também acompanhar no pós. Perfeito. Né? Até porque hoje, na reabilitação auditiva, a gente tem várias possibilidades, né? Cirúrgicas, não cirúrgicas, medicamentosas, né? Porque, como você bem falou, às vezes pode ser algo que é tratável com medicamento, ou às vezes uma cirurgia para colocar ali, né, alguma prótese, alguma coisa. Então, realmente precisa se determinar com a queixa, né, se realmente qual é a etiologia, qual é a causa dessa perda de audição, para a gente seguir com a melhor indicação para o caso, né, para que a gente tenha um sucesso da reabilitação. E agora, eu sei que tem várias reabilitações auditivas, a gente até falou bastante das implantáveis por aqui no Pode Escutar, a gente já falou algumas vezes sobre as implantáveis, mas não falamos ainda sobre, eu acho que a principal, né, que antes de qualquer cirurgia, a gente primeiro avalia esse paciente na possibilidade de um tratamento sem ser cirúrgico, quando não tem medicamento para ser indicado, que é o aparelho auditivo. Sim. Né? Então, os aparelhos auditivos convencionais. Então, eu queria saber, doutor, quando é indicado, né? Quando que você olha ali uma audiometria e fala assim, você precisa usar aparelho auditivo? Qualquer perda de audição, assim, já é o paciente que tem qualquer perda já é potencial
um potencial candidato ao uso do aparelho auditivo, né? Perfeito. Claro que a gente vai investigar as causas, o nível de perda de audição é importante também. Então, assim, o paciente, desde perdas leves ali até as moderadas, severas, a gente já pode lançar mão do aparelho auditivo, se é um paciente que tem uma causa irreversível, lesões celulares ali do ouvido, até as causas cirúrgicas, como por exemplo a otosclerose, que é uma doença que dá lá na rigidez do osso, a gente é uma opção também de tratamento se o paciente não pretende operar, não quer cirurgia, não quer passar pelo risco da cirurgia, é uma tentativa. Pacientes ali que tem umas perdas mais acentuadas, que até a gente fica ali na dúvida, será que ele é candidato para outro tipo de tratamento? A gente pode pensar no aparelho ali como o início para ver se ele pode ter uma boa adaptação, antes de pensar em outra forma de tratamento mais definitiva. Então, qualquer nível assim de perda, leve, moderada, até as severas ali, qualquer paciente já é potencialmente candidato ao aparelho. Uma das primeiras opções que a gente pensa em tratar, se não for... Lógico, outras, por exemplo, como implante coclear, outras cirurgias, tratamentos que sejam definitivos, é interessante pensar no aparelho como sempre a primeira opção. Perfeito. Até pensando nas perdas do pior grau, né? Sim, dos piores graus, né? Sim. Severo e profundo, a gente sabe que às vezes pode associar ali, eu acho que um aparelho auditivo pode não trazer benefício. Sim. Realmente, pode não trazer benefício, mas primeiro tem que testar. Vamos ver como o paciente se adapta, se tem alguma resposta, se tem algum ganho funcional com aquele aparelho, até para saber se a próxima alternativa de tratamento, se ela também pode ter algum benefício para o paciente, né? Se ele tem ali resíduo de audição que possa ter um benefício para ele, né? Perfeito. E o benefício, gente, é ter acesso aos sons de fala, né? Porque o principal benefício que a gente quer que o paciente tenha é a sua plena comunicação, né? Então é ele ouvir a fala e ele se comunicar e ter uma interação social através da sua audição reabilitada. Então, se esse aparelho auditivo é colocado de uma forma indevida, sem avaliação, ou até não for ajustado de acordo com o tipo e o grau de perda de audição desse paciente, né? Então não adianta comprar no Mercado Livre, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Individual. É individual, né? Ele é programado e ajustado de acordo com a perda de audição. E aí, isso que vai fazer toda a diferença. E a gente ainda precisa avaliar se realmente trouxe benefício. Né? Então, essa avaliação e esse acompanhamento, tanto audiológico quanto otorrinolaringológico, né, médico, é a gente saber se realmente trouxe qualidade de vida. Porque eu acho que é o papel da reabilitação. Sim. É avaliar a resposta do paciente, né? Se ele tem esse benefício. Perfeito, perfeito. E doutor, é verdade que existe uma janela muito grande entre o diagnóstico da perda de audição e o início da reabilitação? Tem. A gente dá o diagnóstico, fala, olha, você tem uma perda de audição, eu acho que um aparelho pode ser uma boa alternativa, e o paciente, eu vou pensar. Volta depois, muito tempo depois, fala, fica protelando, justamente pelos desafios que ele pode enfrentar, né? Que questão de social, tem vergonha de usar aqueles estigmas estéticos, achar que ele é ele é um surdo, tem um problema, que acham que as pessoas vão julgar. Financeiros também, porque costumam ser, não são baratos, a gente sabe disso. Tem o SUS, mas tem as dificuldades para conseguir o aparelho. Então esse gap, esse intervalo entre o diagnóstico e o início da protetização realmente é longo. Apesar de a gente ter fácil acesso hoje em dia, né, aos aparelhos, mas tem todas essas complicações. O principal deles geralmente é o aceite do paciente, né? Que é processar aquela informação, né? Então acaba tendo essa demora mesmo. Né? E eu acho que é um dos principais desafios que a gente enfrenta na reabilitação, nesse processo de reabilitação, né, doutor? Sem dúvida. E as consequências dessa demora? É importante a gente falar, porque assim, eu lendo nos últimos artigos, a demora, gente, pasmem, assim como eu fiquei, né, entre o diagnóstico, você recebeu o diagnóstico de uma perda de audição e você recebeu a indicação para iniciar a reabilitação através de um aparelho auditivo, por exemplo, e você a demora gira em média 7
anos. Não estamos falando de meses, É uma doutor. informação que eu não sabia. 7 anos é muita coisa. Eu também, é muita muita coisa. coisa. Eu fiquei de verdade, Muda eu fiquei tudo. assustado, muda tudo. Muda tudo. Toda a história do paciente, todo o nível de audição, tudo. Muda Perfeito. Só não é essa média para criança. tudo. Sim. Porque eu acredito assim, que os pais, eles estão muito, se preocupam muito A criança não tem... Assim, o que geralmente a gente pensa assim, a gente se preocupa mais com o próximo, ali, nosso filho, do que com a gente Isso, mesmo, exato. né? Então, e a criança não tem verdade. escolha, o pai vai É decidir verdade. e acabou. O adulto Exato. ainda tem autonomia para decidir Fala se quer ou não. não tô pre... É. Aí tem aquela perda de audição em rampa, tem É. aquela perda que ouve o bater da porta. É. Ah, campainha é o de menos. A pessoa que, né, viu, É. bate na porta que eu vou ouvir. É aquele paciente que já tem mais habilidades já adquiridas durante a vida, Lógico. não sente tanta dificuldade como uma criança pode ter. A teimosia do Então, idoso, exato. né? Eles que acham que eu tô surdo porque eu não tô, exatamente. né? Na verdade. Teve um que, recebendo o diagnóstico ali, a gente fazendo audiometria, ele foi até o audiômetro e falou assim, mas eu ouvi todos os apitos que você deu. Teimou contra contra a Eu avaliação. ouvi todos, você deu todos, eu ouvi todos, mas é para o senhor ouvir todos. Sim. A questão é que eu preciso aumentar para que o senhor ouça nessa frequência aqui, Sim. né? Então a gente precisa realmente, a gente tem um caderninho que a gente até desenha, que mostra as frequências, a gente associa aquela frequência a tal coisa, para que fique melhor e mais esclarecido, né? Que tem que ouvir todos os sonzinhos lá dentro da cabine, com fone, mas que às vezes eu preciso realmente aumentar o volume, a intensidade desse apito, para que o senhor me responda, por exemplo, né? Então isso é que é. Às vezes fica confuso, eles acham assim que a gente tá, né, que a gente quer dar um diagnóstico alterado. Que não existe, Que não existe, mas existe. E a gente fica, eu fiquei muito preocupada, em alerta mesmo, com esse tempo, com esse gap, essa janela, porque é aí que mora o perigo da dificuldade da reabilitação. Porque o tempo ele é crucial também no tratamento, né? Na melhor resposta que o paciente vai ter ao tratamento, a adaptação auditiva, por quê? Tempo de privação é igual a alterações ali das sinapses cerebrais, né? O cérebro não vai estar recebendo aquele estímulo, vai ficando obsoleto e depois, na hora de protetizar, vai ser mais difícil reintegrar aquelas sinapses neuronais, né? O cérebro já não vai estar mais acostumado com aquilo, vai começar, a pessoa pode sentir até um desconforto de usar o aparelho, porque só escuto barulho, não entendo nada que está sendo falado, só escuto barulho, porque o cérebro, pelo tempo de privação, vai começar a ter essa dificuldade de readaptar, de reconectar ali as ligações neuronais, né? Perfeito. E eu falo, ele vai ficando preguiçoso, Exatamente, né? O cérebro vai ficando preguiçoso. E aí, no momento do exame, a gente faz também um exame chamado que é audiometria vocal. Então, é onde a gente vê o entendimento do paciente frente a um estímulo sonoro vocal. Então, a gente fala umas palavrinhas e espera que o paciente repita aquelas palavras em determinada intensidade. Esse nível de dificuldade que ele tem, ele já me dá muito sobre o processo de reabilitação. O quão difícil ou talvez fácil ele possa ser dessa reabilitação. Então, quanto pior é esse grau, pior essa perda de audição, maior será a dificuldade. Então, se a gente leva 7 anos, que é essa média, do diagnóstico para cá, muita coisa piorou. E aí a gente já vai precisar também de aumentar ali a quantidade de outras estratégias na readaptação. O paciente vai ter que fazer ali uma leitura orofacial, vai ter que trabalhar outras estratégias para tentar melhorar ali o entendimento, porque ouvir não é, como eu falei, escutar ali não é só o ouvido, não é só a orelha, é o cérebro. Perfeito. Então, para o cérebro funcionar, tem que estar estimulando sempre. Outra para tudo na vida, tem que ler sempre, tem que estar com a mente sempre trabalhando. É a mesma coisa, a mente tem que trabalhar para ter o melhor resultado lá na frente. Perfeito. E assim, doutor, na tua vivência, nas tuas indicações, até pensando, por exemplo, qualquer paciente, mas nos idosos em geral, né? Depois que eles adaptam o aparelho auditivo, eles voltam contigo, porque tu também tens que fazer esse acompanhamento, né? O que tu mais ouves, assim, dele, doutor? É que, foi muito difícil a adaptação, ou te falar assim, não, tá muito legal. Como é a tua realidade nisso? Eu até tenho experiência de todos os tipos, né? Geralmente, as perdas condutivas, né? Aquelas de doenças que são da orelha média, que não tem tanta lesão, não tem as lesões celulares, são os pacientes que costumam ter um resultado um pouco melhor, mais rápido, imediato, né? Porque basta amplificar o som para ele conseguir ouvir melhor. Né? Agora, os pacientes que já têm a perda das células ali,
moderado, já indo pro severo, já tem um pouquinho mais de dificuldade justamente por essas interações ali neurais, né? Então são os pacientes que falam, olha, não tá muito legal, não tô gostando, e infelizmente abandonam o tratamento. E é uma coisa assim que eu até perco esses pacientes, assim, eu tô rindo no geral, né? São pacientes que são mais difíceis de adaptar e acabam abandonando o tratamento. Então essa que é a nossa maior frustração, nossa maior tristeza. Por isso tem que ser muito bem esclarecido antes de indicar o aparelho, ver a perda, falar, olha, é um processo que vai ser um pouquinho trabalhoso, eu preciso que você esteja sempre aqui comigo, eu vou estar aqui para te apoiar, para te ajudar, me acompanha sempre com certa frequência para a gente ver como é que tá a sua adaptação. Então, as maiores queixas, assim, as perdas leves e as condutivas, olha, tô muito feliz, tô satisfeito, vamos continuar acompanhando para fazer o melhor tratamento possível. E tem também aqueles que falam, tem dificuldade, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, ou associar outras estratégias também, que não é só, toma o aparelho e pronto, tá ouvindo. Não, fazer o treinamento auditivo, treinamento com fono. Em alguns casos é imprescindível. Exato, é um tratamento assim mais complexo, mas que dá pra gente, com paciência, com entendimento, com o paciente entendendo o que ele tem e alinhar as expectativas dele, a gente consegue ter um resultado melhor. Perfeito. Não, e assim, realmente, dependendo do tempo de privação desse paciente, a gente tem uma melhora de qualidade de vida gigantesca, mesmo nas neurosensoriais. A questão é a privação, o tempo de privação, né? Então, assim, quanto mais longo, mais dificuldade nós teremos, assim como a gente já explicou. Mas eu falo que o entendimento desde a consulta contigo é importante, porque a gente depende muito da indicação de vocês e desse esclarecimento que ele já vai ter no teu consultório. Né? Eu falo que faz total diferença, porque quando o paciente passa na rua, a gente até brincou no início, eu brinquei a ótica tem em cada esquina e aparelho auditivo está praticamente desse jeito, mas qual é a informação que a gente precisa ter em relação ao aparelho auditivo, em relação a essa reabilitação auditiva? Então, esse esclarecimento do tipo da perda que você tem, né? Quais as consequências que você vai ter por conta dessa perda de audição? E ela vê, olha, você precisa de um aparelho auditivo, né? E realmente fazer a indicação desse aparelho auditivo faz total diferença. E o acompanhamento do pós, eu acho que é tão principal tão importante quanto, né? Porque realmente o pós que vai fazer a diferença ali nessa reabilitação para o paciente. Né? E até alinhar com ele as frustrações que ele tem, explicar, né, das dificuldades que pode ser assim mesmo, que pode ter certa melhora. Ele tem que entender o que está acontecendo de fato, porque não é só, o aparelho, acabou, tá resolvido, vai com fono, volta, sei lá, daqui a um ano. Não pode ser assim. A gente tem que pedir para voltar para ver como está a evolução e sempre aconselhar. Aconselhar e encorajar o paciente a continuar usando o aparelho e buscar outras estratégias, como eu falei também, né, de tratamento. Perfeito. E é um bate-papo tão importante, doutor, esse, que inclusive no próximo episódio a gente vai estar com uma fonoaudióloga, reabilitadora auditiva também, e a gente vai falar sobre a indicação, seleção e adaptação de aparelho auditivo. Eu achei assim que foi para um raciocínio bem legal disso, a gente, né, começar explicando tudo que a gente já falou e a gente falar um pouquinho mais sobre essa reabilitação, porque cada vez mais o que a gente vê é isso, é o paciente indo às vezes por conta própria, num centro, né, numa loja de aparelho auditivo, colocou, e aí vai lá e volta e reclama, olha, não deu certo, eu comprei, bem mesmo, você falou que não é muitas vezes barato, infelizmente o SUS é mais difícil, né, o acesso, infelizmente, e aí o paciente acaba indo e comprando o aparelho auditivo e não tendo sucesso na sua reabilitação. E a gente tem que entender o porquê que não teve sucesso dessa reabilitação. Sim. E existem contraindicações também do uso desse aparelho auditivo, né, doutor? Quais seriam? As contraindicações principais por exemplo, uma perda unilateral, que a gente até conversou, um paciente que já nasceu ali com uma perda unilateral, vida inteira já é adulto, formado, tem a vida normal, privou ali a audição anos, décadas. Não tem queixa. Não tem queixa, fez o exame ali, mas já sabia que não tinha essa perda. Talvez o benefício não venha para ele, porque muito tempo privado é aquela coisa, não vai ter mais aquelas sinapses na área cerebral da audição daquele lado, que ele já tem a dificuldade.
pode ser que não seja uma boa indicação. Pacientes com doenças ali ativas, infecções ativas, tumores ali que precisam ser trabalhados, operados, ou tratamento químico, tratamento medicamentoso antes. A expectativa do paciente é uma contraindicação assim, relativa. Eu costumo conversar com o paciente. Tem paciente que bate, que eu tenho uma certa até resistência. Fala, olha, eles perguntam, doutor, mas é igual óculos, eu vou colocar, já vou sair enxergando, já vou sair ouvindo. Sim. Não, sua perda é assim, tal. Então a gente tem que alinhar a expectativa do paciente, porque ele vai se frustrar muito se ele achar que vai resolver a vida dele e só colocar o aparelho e tá tudo certo. Não, a gente tem que botar o pé no chão. Trabalhar as expectativas. Exatamente. Puxar um pouquinho o freio e também eu penso assim como uma contraindicação relativa. Né? Perdas também, como eu falei, profundas, apesar da gente poder usar o aparelho como um teste ali antes de outros tratamentos, podem ser também uma contraindicação, muito tempo privado também do uso do aparelho convencional. Perfeito. E nós estamos falando do aparelho auditivo convencional, hein, gente? Né? Porque a gente tem realmente as reabilitações auditivas que envolvem cirurgia, né? E aí quando a gente vê que não tem benefício com o aparelho auditivo, porque não adianta também o paciente colocar o aparelho auditivo e voltar contigo e falar assim, melhorou, mas eu ainda tenho muita dificuldade, eu ainda continuo ouvindo e não entendendo. E aí a gente precisa saber se é só o aparelho auditivo mesmo, se envolve uma reabilitação auditiva, porque às vezes precisa de terapia fonoaudiológica para melhorar. Né, também para que tenha mais sucesso nessa reabilitação e a gente avaliar se realmente já não é, nesses casos severo e profundo, se já não é indicado, por exemplo, o implante coclear. E a gente precisa, então assim, o mais importante, eu falo dessa reabilitação, é a gente acompanhar esse paciente para a gente entender o sucesso dela, né, é reavaliá-lo com o uso dos aparelhos auditivos e até com questionários de né, autoavaliação, de satisfação, de qualidade de vida, para entender o que esse aparelho trouxe de bom para esse paciente. Não é verdade? Isso mesmo. Tá. E, gente, a gente entrou ao vivo em algum momento ali? Eu esqueci completamente. Olha lá, teve até pergunta. Vamos fazer a pergunta. Débora, existe uma idade limite para a indicação do aparelho auditivo? Boa. Ah, sim, deixa eu repetir a pergunta da Débora, né? Se existe uma idade limite para a indicação do aparelho auditivo? Não, pensando única e exclusivamente na idade, não. A gente tem que avaliar um contexto como um todo. Nem para cirurgia de implante, né? Hoje em dia a gente consegue. Né? Mas idade limite não. A gente tem que avaliar o contexto todo do paciente. Verdade. O cognitivo do paciente é algo também muito importante. Verdade. Por exemplo, tem um paciente com uma demência severa, muito assim, idoso extremo, sei lá, 100 anos de idade, demência, que já depende da família para tudo. Paciente que já não tem mais aquele convívio social não vai ter o benefício do aparelho auditivo. Agora, é contraindicação? Não. Qualquer idade pode ser feito e não tem limite para a idade. Pensando única e exclusivamente na idade, não. Perfeito, perfeito. O que mais a gente tem paciente hoje em dia de 90 anos e vai tarará. Chutando bola. Minha avó tem 94 usa aparelho auditivo, é muito legal, né? 94 usa aparelho. É muito legal. E recentemente nós adaptamos lá na clínica, né, a doutora Juliane, nossa próxima convidada ali também, para falar melhor ainda sobre essa questão do aparelho. Doutor, ela tem Alzheimer. Não conseguimos fazer audiometria, foi para uma avaliação objetiva através de um PEAT de frequência específica para a gente, né, conseguir programar, ajustar esse aparelho auditivo e ela ficou muito bem. Ela não pede para tirar, inclusive quando tira, ela pergunta, por que eu não tô ouvindo? Olha que legal, por que eu não tô ouvindo? Por que eu não tô te ouvindo? E aí bota o aparelho auditivo nela, e resolveu. Eu tenho um exemplo também de paciente que eu costumo falo para todo mundo. Fiquei muito feliz, uma paciente de 107 anos, chegou sozinha no consultório. 107! Olha isso. Subiu a escadinha daquela poltrona de otorrino que a gente tem, que ela é alta, sentou, tudo normal. Depois que eu vi no prontuário a idade dela, achei que tava errado. Conversando normalmente com ela, como se nada tivesse acontecido, me ouvindo bem. Pedi audiometria pra gente ver, ela falou, me incomoda um pouquinho. Perda leve, indo pro moderado, protetizei, feliz da vida. Maravilhoso. Perda acessório neural, leve pra moderado, mas aquela linha ali retinha, não tinha tanta declínio, assim, as frequências eram parecidas. Sim. Então,
ficou mais fácil de adaptar e super bem com o aparelho. 107 anos, sozinha, sem ajuda de ninguém. Maravilhoso. Muito bom. E como tem acontecido isso atualmente, né? Eu acho que a nossa expectativa de vida, até tem né, aumentado muito. por tanta tecnologia e ciência e tudo mais, tem aumentado muito e aumentado de uma forma com mais qualidade de vida ainda, né? E hoje em dia o que mais tem realmente é o idoso indo sozinho, mais de 80 anos de idade, procurar reabilitação auditiva, e uma das importâncias é que a gente precisa que ele vá acompanhado, principalmente nesse processo de reabilitação. É muito complexo. É né? muito complexo. Muita informação, então o apoio da família é fundamental. Exato. A família tem que apoiar, tem que entender também, não é só o paciente, a família tem que entender, tem que ajudar, conversar com o paciente, participar desse processo de adaptação do aparelho auditivo, né? Tá lá apoiando, incentivando, falando também de forma, né, mais pausado, com um tom um pouquinho acima, para poder ajudar também o paciente nessa adaptação. A família é muito importante. Pro idoso, Perfeito. principalmente. E olha lá, a gente entrou na live, né? O Cauê não me chamou, a gente entrou e foi legal, que bom. É um teste. Mas É a primeira vez. Primeira Né? vez, tô acostumado também, gente, que a gente vai entrar ao vivo em algum momento no Pode Escutar, no Instagram do Pode Escutar, né, para que vocês consigam interagir mais. Esse é o nosso propósito, né, a tua interação. Você já curtiu? Já compartilhou esse episódio? Porque, assim, certeza que você conhece idoso, que você tem em casa, que você conhece alguém que pode estar passando por essas dificuldades, né? Criança, adulto, idoso, jovens, tudo a gente falou aqui um pouquinho. Então, a importância de você ajudar com que essas informações cheguem, né, para o maior número de pessoas possíveis, né, tanto para nos ajudar, porque a gente se dedica muito em trazer experts para aqui, né, dividir assuntos tão importantes e relevantes para vocês, tá bom? Então nos ajude aí no compartilhamento. Agradecer de novo aqui, olha, Fest Escova Belém, Lenoca Confeitaria, Lenoca com cardápio do Círio já. Para quem acompanha a gente e não é de Belém, o Círio de Nazaré é o Natal dos Paraenses, gente. Acontece todo segundo domingo de outubro. É a maior festa religiosa que a gente tem no Brasil, né? Então, assim, é fantástico o Círio. E qualquer religião já respeita hoje, porque realmente é uma das maiores manifestações de fé que nós temos. Incrível. E Lenoca tá aqui com um cardápio específico para o Círio. Olha que legal. Clínica Audionorte Saúde e Clínica Poligastro Saúde, muito obrigada pela parceria de vocês. E o Dr. Thales atende no Cevita, é um outro parceiraço nosso aqui, não é, Dr. Thales? Isso, atendo às quartas à tarde. Precisando? Pronto, com certeza. E também em consultório particular, doutor? Eu atendo na Clínica Cevita, no Hospital Adventista de Belém e na Clínica CMML em Ananindeua, são os meus lugares de trabalho. Maravilhoso. E ó, mesmo que você não tenha participado ali do ao vivo, mas que você tenha perguntas, né, e queira enviar, escreve pra gente, a gente envia pro Dr. Thales, eu tenho certeza que ele vai enviar com todo carinho a resposta e a gente prontamente envia para você também, viu? E a gente vai continuar esse assunto no nosso próximo episódio. A doutora Juliane Azevedo vai falar sobre aparelhos auditivos, essa reabilitação, pra gente continuar, porque assim, é muita dúvida que chega pra gente realmente desse processo de reabilitação. Quando é que usa? O que é um aparelho auditivo? Né? Quando é indicado o aparelho auditivo? Por que é tão difícil se acostumar? Então a gente vai continuar nesse assunto, doutor, para que realmente a gente traga o maior número de esclarecimentos possíveis aí para os nossos pacientes, né? Isso. Muitíssimo obrigada pela tua participação. Foi muito bom e volte mais vezes. Inclusive a doutora Débora, né, doutora Débora? Já está intimada. Vou levar uma puxadinha de orelha em casa. Intimada a participar aqui também. Maravilhoso. Maravilhoso. Vem a família toda agora. Vem a irmã gêmea também, inclusive. Eu já fiquei sabendo que é outra dermato também, né? Mas muito bom te ter aqui. Obrigado. Esse bate-papo foi muito legal e esclarecedor demais. Eu tenho certeza que vai chegar na casa de muitas famílias, né? E a gente vai conseguir sanar muitas dúvidas aqui com esse episódio, que é o nosso intuito, é o intuito do Pode Escutar, Pode Falar. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Espero que o máximo de pessoas tenham informação hoje pra gente melhorar, né, a qualidade de vida e da audição das pessoas, né, que é o meu objetivo aqui. Com certeza. Obrigada, gente, e até o próximo. O próximo a gente ainda continua com esse mesmo assunto, hein? Fica ligadinho. Já. Aê!